se compara à esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Se compara à esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher
tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Nenhum bem maior que tua presença entre nós. Nenhum bem maior que o Espírito da promessa. Nenhum bem maior que o Espírito da verdade. Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo que sou. Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és amor que enche as lacunas do meu ser.
ti e te dou tudo o que sou. Eu espero em ti. Eu espero em ti. Eu espero em ti e te dou tudo o que sou. Eu te entrego, Pai. Eu te entrego, Pai, os meus sonhos, meu destino. Não há outro que eu queira dar. Tudo que sou, eu espero em ti. Eu espero em ti. Eu espero em ti e te dou tudo o que sou. És amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo o que sou. Eu te dou tudo que eu sou. Não há amor que me encontre onde estou. Vai no mais fundo, vai no mais profundo de mim. Me encontra onde eu estou. Teu amor me encontra no mais profundo. És o amor que enche. És o amor. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo o que sou. És amor. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo o que sou. daquele que nunca me deixou.
Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas.
Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio. Recaio em tua graça. Eu me apoio em ti. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Eu conto contigo. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu lugar. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu lugar seguro, meu escudo. Em teus braços, meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Apenas aproveite a presença do seu Pai. Não há lugar mais seguro. Não há lugar mais seguro que esse. Nesse lugar de afeição. Nesse lugar de aceitação inteira. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o teu. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. O toque mais puro, amor mais seguro. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é do meu Abba. É do meu Abba. Ele está te esperando dizer Abba, chamá-lo de Pai. Há quanto tempo você não me chama de Pai? Há quanto tempo você não confia em meu amor? Há quanto tempo eu não ouço a tua voz?
me chamar dizendo Abba, Abba. Paizinho, eu sou teu. Paizinho, eu confio. Paizinho, eu vou obedecer, porque o teu amor é um lugar mais seguro. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o do Abba. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Estás mais perto do que estás mais perto do que a pele em meus ossos. Estás mais perto. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade.
teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Diga, teus pensamentos me definem. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba, papai, eu pertenço a ti, meu paizinho. Abba, pai, Abba, eu pertenço a ti. Yeah, yeah. Abba, eu pertenço a ti. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. 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 Essas palavras bastam. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Vamos ficar por alguns minutinhos. Abba, Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Ser guardião dos meus anseios, o
conhecedor do meu coração. Eu me entrego a ti. Ser guardião dos meus anseios, o conhecedor do meu coração. Eu me entrego a ti. Sou achado em teu amor, meu coração é só teu. Eu sou achado em teu amor, meu coração é só teu. Eu sou achado em teu amor, meu coração é só teu. Sou achado em teu amor, em teu amor. Eu encontrei refúgio, meu esconderijo. Sou teu, pra sempre teu. Eu sou teu, pra sempre teu. E eu sou teu, pra sempre teu, Jesus. Eu sou teu, pra sempre teu. Eu sou teu, pra sempre teu. Eu sou teu, pra sempre teu, Jesus. Meu coração é só teu. Eu sou achado em teu amor. Meu coração é só teu. Eu sou achado em teu amor. Meu coração é só teu. Eu sou achado em teu amor. Meu coração é só teu. Eu sou achado em teu amor. Eu me entrego, eu me entrego a ti. Eu me entrego a ti. Eu me entrego a ti.
se não entregando tudo o que tenho em teu altar. O que sou é teu pra sempre, eu descansarei em ti. Insistente amor que me conquistou.
sou, aquele que tu esquadrinhas desde o nascimento. Os meus anos escrevestes todos e me demonstraste o teu amor. Nuvens cinzas se fecharam sobre mim, mas ao olhar pro céu do alto eu ouvi: és meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu reconheces cada movimento. Minhas dores tu conheces todas e em ti espero redenção. Veio o dia mau e a ti eu recorri, mas ao olhar pro céu do alto eu ouvi: és meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardada em teu amor. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardada em teu amor. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado,
identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardada em teu amor. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardada em teu amor. Declare: eu sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Eu sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Eu sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Eu sou teu filho amado pelo meu Pai. Never let you stop. Deleita-se em mim, deleita-se em mim, deleita-se em mim, ó Pai, porque eu sou teu. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Sou teu filho amado, em que achas teu E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado
Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui gostam de avivamento? Quantos de vocês acham que avivamento é uma ideia boa? Eu acho que sim. E eu estava pensando sobre avivamento outro dia, eu estava meditando sobre essa questão, esse tema avivamento, e o Senhor começou a trazer para mim algo que eu não esperava quando eu pensei em avivamento. A imagem que veio para mim foi a imagem da morte. E se você for pensar bem o que é avivamento tem tudo a ver com morte. Na verdade, avivamento não ocorreria e avivamento não seria necessário se não houvesse morte. Pega a palavra avivamento. Você tem a palavra avivamento no seu sentido estrito, simplesmente algo que estava morto voltando a ter vida. Se você não experimenta a morte, você não é necessário então experimentar avivamento. E Deus começou a falar comigo sobre morte, porque algo que está morto necessita de avivamento. E eu creio que Paulo entendeu isso quando ele começa a descrever, e para mim eu acho que o versículo 14, que é uma citação que Paulo escreve, ela descreve avivamento. Ele fala assim: você que está dormindo, acorda. Você que está apático, desperte. Você que está dentre os mortos, vem à vida. E se você conseguir despertar da sua complacência e apatia, e se você porventura conseguir ter vida uma vez que você estava antes morto, aí então Cristo vai pôr a sua luz e vai resplandecer sobre você. É isso que Paulo está falando. E eu comecei a imaginar um pouco sobre uma definição tão sucinta que nem essa. Trouxe à minha memória uma frase que eu li da Rainha Elizabeth. Todo mundo aqui já escutou falar da Rainha Elizabeth, né? Eu não estou falando dessa Elizabeth que está viva, mas a Elizabeth anterior a ela, Elizabeth I, que já morreu. Ela também rainha da Inglaterra ou do Reino Unido na época, e ela era rainha na época onde o Reino Unido era talvez a nação mais poderosa da face da terra. No seu ápice, ela estava prestes a morrer no seu leito de morte, e do lado dela tinha um dos seus súditos, que talvez era um profissional da área médica, e é dito que ela sussurrou a 2 dias de sua morte para aquele súdito, e ela falou assim: eu daria uma metade do meu império completo, de todo o meu império, eu daria metade do meu império por mais um dia de vida. E aquela noite eles pensaram, ela não vai sobreviver. E chegou na manhã, ela estava ainda viva, praticamente morta, mas ainda respirando, ainda com batimento cardíaco. E ela chama aquele mesmo médico que servia ela como um súdito no reino dela, e ela falou assim: eu daria o meu reino inteiro, todo o Império Britânico, para mais um dia de vida. Eu comecei a imaginar isso, a força que a morte tem de mudar as nossas prioridades. A força que a morte tem de talvez abrir mão do que é passageiro para ter algo que você não consegue ter com dinheiro, que é tempo. Fala comigo, tempo. Tempo tem tudo a ver com avivamento. O avivamento nada mais é do que você falar assim: eu não estou pronto para ir embora, eu quero ter um pouco mais disso que eu já estou vivendo. O avivamento nada mais é do que você falar assim: eu não quero experimentar morte, eu quero voltar a ter vida. E quando Paulo descreve no versículo 14 o que é um avivamento, ele está falando literalmente de alguém pedindo: me dá mais tempo. Eu não sei se você entende avivamento como eu estou tentando descrever aqui, mas quando eu penso em avivamento, a única coisa que eu estou pensando é: avivamento é pedir mais tempo na presença de Deus. Se ao menos eu pudesse voltar atrás e ter aquele tempo que eu tive com Deus naquele acampamento em 1999, se eu pudesse ter aquele encontro que eu tive com Deus em 2004, se ao menos eu pudesse ter aquela experiência que eu tive quando eu fui para o altar em 2012, você sabe o que eu estou falando? Se eu pudesse repetir aquele tempo, isso é a essência do avivamento. Se ao menos eu pudesse experimentar aquele momento onde eu era completamente apaixonado por Jesus, e não sei porquê, eu fui esfriando ao longo do tempo, mas eu quero voltar àquele tempo. Eu quero voltar a ter aquele tempo que eu tinha com meu Deus. Eu quero voltar a ter aquele tempo precioso onde eu sentia a presença dele de uma maneira palpável. Eu quero voltar àquele tempo de paixão onde algo mais forte do que eu mesmo me jogava na presença de Deus. E hoje eu tenho que me forçar a chegar lá. Você sabe o que eu estou falando? Isso é avivamento. E daí Paulo ele descreve no versículo 14 que o avivamento ele entra logo na sequência, no versículo 15, falando algo bem interessante. Ele fala assim,
Portanto, fala comigo, portanto. Portanto quer dizer, já que você entende que isso é avivamento, portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, mas como sábios. 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E o versículo 18, que é o último versículo que nós vamos ler hoje. Ele fala assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda ou libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Fala comigo, enchei-vos do Espírito Santo. Isso aí é o modus operandi de avivamento. Então Paulo ele começa no versículo 14 descrevendo uma imagem do que é avivamento. E daí no versículo 19 é como se fosse um sanduíche. A fatia de cima, o pão, e daí na fatia de baixo, no versículo 18, ele dá o modus operandi de avivamento, falando assim: o avivamento é quando você é cheio, é o estado de estar cheio do Espírito Santo. Para mim, o versículo 14 e o versículo 18 tem tudo a ver com avivamento. E eu não sei se para você é igual, mas todos os versículos que descrevem avivamento, para mim são versículos que eu gosto, que eu sublinho, eu friso na minha Bíblia. Eu não marquei aqui no meu telefone, mas na minha Bíblia de papel está marcada. Mas outro dia Deus me levou a prestar atenção o que está entre versículo 14 e o versículo 18. Versículos 15, 16 e 17. E era como se Deus falasse para mim: Theo, o segredo de você viver essa imagem que você vê no 14... e você conseguir operar nessa descrição que você vê no versículo 18, se encontra justamente no versículo 15, 16 e 17. E eu queria que você prestasse atenção novamente comigo, versículos 15, 16 e 17. Porque eu realmente creio que nesses 3 versículos existem chaves que são diretamente relacionados para você viver o avivamento. Ele fala assim no versículo 15: vede prudentemente como você anda, não como tolos, mas como sábios. Em outras palavras, ele está falando assim: se você andar como um sábio, consequentemente você não vai andar como tolo. E seria um bom começo você começar a prestar atenção: será que o meu andar é sábio ou será que o meu andar é tolo? 16, remindo os tempos, porque os dias são maus. 17, pelo que não sejais insensatos. Mais uma vez ele está falando: não sejam tolos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Vamos resumir esses 3 versículos então. Então você tem aí a questão de um andar sábio versus um andar tolo. E um andar sábio, como é descrito, seria um andar sensato. Ele entende no versículo 17 qual é a vontade do Senhor. E como consequência de você entender qual é a vontade do Senhor, você consegue entender pelo texto que você acaba vivenciando o versículo 16, que é remindo os tempos, porque os dias são maus. Então, se a gente puder sintetizar aquilo que Paulo está falando, se você viver de uma maneira sábia, quer dizer, descobrindo qual é a vontade do Senhor, você vai acabar remindo o tempo perdido. Afinal de contas, avivamento tem tudo a ver com o resgate do tempo perdido. É isso que Paulo está falando. Eu comecei a falar: Deus, então o que o Senhor está querendo dizer para a nossa geração? E sabe, eu creio realmente que Deus está chamando a nossa geração para algo que é a intencionalidade. Deus quer que você viva de propósito. Eu não sei se você tem acompanhado as notícias, e são notícias tristes que nos levam a interceder, orar, às vezes clamar e como se você é que nem eu, até chorar na presença de Deus pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, martirizados no Oriente Médio pelo Estado Islâmico. Vocês têm acompanhado essas notícias? Eu tive a oportunidade de ir para o Oriente Médio há uns 3 anos atrás, e na minha época como missionário eu tinha passado lá diversas vezes. Mas a minha última vez, quando eu estava lá, acho que foi 2011, na verdade, foi mais de 3 anos atrás, eu comecei a sentir naquela atmosfera uma paixão tão genuína de jovens cristãos que se reuniam buscando um avivamento. E eu também senti naquele lugar onde eles se reuniam uma atmosfera tão hostil, contrária àquilo. E eu fiquei tão orgulhoso de ver jovens da nossa idade, no Oriente Médio, buscando a Deus com tanta ousadia. Eu falei assim: a gente não vai ser intimidado por isso.
E daí eu comecei a pensar no que é ser um jovem evangélico no Brasil. Não sei se você já parou para pensar o que é ser um jovem evangélico no Brasil. Eu passei bastante tempo na América do Norte, nos Estados Unidos especificamente, e na Europa também, e a gente tem essas duas regiões do mundo como regiões onde, essa região é onde o evangelho é vivido de uma maneira tão livre, o evangelho é vivido de uma maneira tão mais profunda, e eu vou falar uma coisa para você, eu acho que se você for analisar aos olhos humanos, é mais fácil você ser um jovem evangélico no Brasil do que na América do Norte ou na Europa. Eu não sei se você entende que no Brasil existe uma cultura evangélica jovem muito mais forte do que você imagina. E se você não perceber, e se você não for intencional, você acaba vivendo naquela cultura, naquela bolha evangélica, e todos os teus amigos vão para a igreja de domingo, então você vai para a igreja de domingo. Você entra no carro, tem já lá na rádio evangélica. Você vai para o shopping, você acha aí então uma livraria evangélica. Você entra na tua casa, tem uma prateleira cheia de livros evangélicos. Você vai para comprar um DVD, vou estar cheio lá em loja secular, de música secular, você começa a achar vários DVDs de artistas evangélicos. Tem evangélico para tudo quanto é lado, não é verdade? Eu comecei a pensar, cara, se ser evangélico, ou se a quantidade de evangélicos fossem algo que diretamente mudasse a nossa nação, nós estaríamos mudados faz muito tempo atrás. Outro dia uma pessoa catou e me passou um artigo da revista Exame, e esse artigo falava sobre as 50 cidades mais violentas do mundo. Eles fizeram um levantamento das 50 cidades mais violentas, não da América do Sul, não da América Central e do Norte, não, do mundo. E de 50 cidades mais violentas do mundo, 19 estavam no Brasil. Alguém já viu esse artigo? Alguns de vocês viram esse artigo. Eu falei assim, Deus, o que está acontecendo? E o Senhor começou a falar para mim, sabe, às vezes você cria uma cultura evangélica tão proeminente, uma cultura evangélica que para todo lado que você olha, você vê evangélico, você vê gospel. E o Senhor está falando assim, e você talvez pode viver a tua vida de domingo após domingo, pensando que você está vivendo o evangelho, quando nada mais, nada menos, você está simplesmente apertando o botão de piloto automático e tocando a tua vida no piloto automático do evangelho. Eu senti Deus falando para mim, eu preciso de uma geração intencional. Eu quero uma geração que viva de propósito. Eu falo às vezes para as pessoas com quem eu lidero assim, diariamente e pessoalmente, eu falo assim, você mais cedo ou mais tarde, você vai ter que perguntar, por que é que eu tenho o dom que eu tenho? Por que é que eu tenho a habilidade que eu tenho? Por que eu tenho as oportunidades que eu tenho? Por que eu tive pessoas abrindo as portas na qual eu já entrei? Você tem que perguntar isso. Deus, por que eu nasci no Brasil? Por que eu estou vivo em 2015? Eu te garanto que não é por acaso que você é tão inteligente como você é. Eu te garanto que não é por acaso que você é tão carismático como você é. Eu te garanto que não é por acaso que você é tão bonito que nem você é. Quem nunca olhou no espelho e perguntou, cara, por que eu sou tão bonito? Eu sei que você já perguntou isso. Mas, cara, eu acho que é totalmente normal você perguntar porque Deus te fez dessa maneira, porque Ele tem um propósito na tua vida, que Ele falou assim, eu desenhei um propósito e eu vou te dotar com as ferramentas para você cumprir o propósito pelo qual eu te chamei. E Paulo, ele chega e fala assim, ó, você quer viver o avivamento? Viva sabiamente. Paulo, o que quer dizer sabiamente? O que você quer dizer com isso? Intencional. Descubra por que você está aqui nessa terra. Não fique indo só de reunião evangélica após reunião evangélica. Não fique comprando o próximo CD evangélico que sai. Não fique escutando só rádio evangélica, cercado de pessoas evangélicas, lendo tuas notícias nos portais evangélicos. Eu não sou nada contra evangélico. Alguns dizem que eu sou evangélico. Mas eu prefiro me ver como um cidadão do reino. Eu sei que se a gente for pegar a palavra evangélica, a gente falar do evangelho, que nada mais é do que boas novas, amém, eu sei. Mas na sociedade onde que nós vivemos hoje, a palavra evangélico já traz tanta conotação, que eu falo, Deus, eu só quero ser teu filho, cara. Eu não preciso ser evangélico. Então o que você faz? Você é líder de uma igreja evangélica? É. Você lidera um movimento evangélico? É verdade.
Mas se você perguntar realmente o que eu acho que eu estou fazendo, eu acho que eu estou participando de algo que tem a ver com os filhos de Deus. Eu acho que eu estou participando de um movimento que tem tudo a ver com o reino do meu Pai. Eu acho que eu estou participando de algo que tem jovens que estão vestindo a camisa de falar, sabe, a coisa que nós mais almejamos não é ser um apóstolo, ser um bispo, ser um pastor, ser um missionário, ser um levita, ser um evangelista, ser um ministro, que glória a Deus por todos esses títulos, mas nós entramos numa revelação que a coisa mais alta a ser almejada é ser filho. É ser filha. É não se importar com essas hierarquias, porque nós entendemos, apesar de nós entendermos o valor da autoridade, respeitarmos a autoridade, porque isso é completamente bíblico, nós entendemos também que a estrutura governamental dos céus é família. E na família você tem acesso ao teu pai. Você sobe no colo do teu pai. E você tem intimidade com ele. Ele te abraça, ele te beija, você sussurra aos ouvidos dele, ele sussurra aos teus ouvidos, e você não precisa falar assim, eu preciso de um intermediário para escutar Deus. Mas você cultiva algo de intimidade com ele, já que você entende que o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita dentro de você. E ele pode te guiar em toda a verdade, assim como a palavra diz, e você pode perguntar para o Espírito Santo, Espírito Santo, por que eu estou aqui? Qual que é a tua missão para mim aqui nessa terra? E talvez para alguns o Espírito Santo está falando assim, eu estou te chamando para você ser uma voz na política brasileira. E para alguns outros o Espírito Santo está falando assim, eu estou te chamando para você ser uma voz na moda. Ou para você ser uma voz na medicina. Eu preciso que você se levante como um líder dentro da minha igreja. Eu preciso que você se levante para realmente fazer alguma coisa e trazer uma solução para esse caos que nós temos no nosso sistema educacional. Eu preciso que você cumpra o teu chamado. Eu preciso que você viva o teu propósito. E não simplesmente vá para a igreja para fazer aquele ritual e de repente entender que você viveu o teu cristianismo num piloto automático. Eu não sei se você já parou para pensar, mas muitas vezes eu servindo a Deus, eu fui pego naquele pensamento. Deus, se ao menos eu tivesse um DeLorean. Tá ligado, um DeLorean? De Volta para o Futuro talvez é o meu filme preferido, junto com o Rock Balboa. Quantos de vocês gostam de Volta para o Futuro? Quantos nunca escutaram falar de Volta para o Futuro? Tá bom, então vocês nasceram um pouco mais recentemente. Mas para você que nasceu nos anos 80, que nem eu, a gente gosta de Volta para o Futuro. E no De Volta para o Futuro ele tinha um carro, e esse carro se chamava DeLorean. E ele entrava naquele carro, e Marty McFly, ele podia pegar aquele carro em tal velocidade, ele punha a data daquele lugar que ele ia, e Marty McFly levava aquele carro a tal velocidade, e bum, ele entrava no futuro. Ou ele ia para o passado para consertar alguma coisa, para ele vivenciar os benefícios daquilo no futuro. Faz sentido o que eu estou falando? Eu falei, Deus, por que eu não tenho um DeLorean? Pensa bem, se você tivesse um DeLorean, o que você faria? Eu creio que não existe uma alma aqui, e não existe nenhuma alma que está me escutando, falando assim, Theo, se eu tivesse a oportunidade de voltar para trás para consertar um erro que eu cometi, na verdade eu nunca agarraria essa oportunidade. Duvido. Eu já tenho uma lista de 200 oportunidades, 200 coisas que eu gostaria de voltar para trás, e eu penso, se ao menos eu soubesse lá atrás o que eu sei hoje. Já pensou nisso? Cara, isso tem a ver com arrependimento. E quando, sabe, eu fiquei pensando, eu falei sobre a questão dos nossos irmãos sendo martirizados, e outro dia eu estava olhando aquela notícia, eu estava tão angustiado, e o Senhor começou a falar para mim, sabe esse homem aí de preto? Que tem uma faca na mão, prestes a matar teu irmão? Eu falei, sei, Deus. Ele falou, Paulo era ele. O meu apóstolo Paulo era um deles. Eu fiquei naquela mistura de Deus, eu quero defender meu irmão, mas eu também não entendo tua graça. Eu falei, Deus, o que o Senhor está querendo dizer com isso, Pai?
Sabe, eu comecei a imaginar o Paulo, que seria aquela figura hoje, nos dias modernos, seria aquele homem de preto, só com seus olhos à tona, com um facão na mão, pronto para matar um cristão. Era isso que essa pessoa representaria Paulo. E mais tarde, Paulo tem um encontro com Jesus, que nós sabemos lá em Atos 9, na rua Damasco, e Paulo se torna o maior dos apóstolos, e Paulo, ele escreve isso, ele fala, remindo os tempos. Cara, se existia alguém que seria o primeiro a pular dentro de um DeLorean para voltar para trás, para consertar as coisas erradas que fez, eu te digo agora, isso seria Paulo. Eu comecei a pensar, Deus, Paulo, talvez ele carregou tanto arrependimento daquilo que ele fazia, por isso que ele tinha aquela frase que é, dos pecadores eu sou o chefe. Ou dos maiores pecadores, eu ganho, eu sou o campeão. Ninguém pecou mais do que eu. Eu falei, Deus, às vezes eu me sinto que nem Paulo, ninguém pecou mais do que eu. Deus, por que o Senhor quer me usar? Pega outro cara que tem um histórico perfeito, não me pega não, eu sei que eu não tenho um histórico perfeito. Deus, não me pega, eu não sou o cara mais talentoso, eu não sou o cara mais carismático, eu não sou o líder que tem tudo organizadinho, na verdade eu sou um cara muito esquecido. Deus, eu não sou um cara que... Não sei se já parou para perguntar isso, Deus, por que eu? Eu imagino que Paulo perguntava isso constantemente. E é justamente ele que entendeu, se eu viver de uma maneira sábia, cumprindo o meu propósito, Deus, na sua graça soberana, na sua graça maravilhosa, além do que eu consigo entender, de alguma maneira, Ele vai remir os tempos perdidos. O que quer dizer remir o tempo? Remir o tempo tem a ver com redenção, quer dizer com tempo, quer dizer, o tempo estava cativo. E a palavra original do texto aqui para redenção é exagorazo do grego. E exagorazo do grego quer dizer você tirar do cativeiro de escravos. E o tempo que Paulo usa aqui não é o tempo que a gente tem no nosso relógio, que é o cronômetro, ou cronos. Ele está falando de kairos. Ele está falando de um tempo que é imensurável, é uma janela de oportunidade. Fala comigo, oportunidade. Oportunidade talvez seria a melhor tradução para kairos. E Paulo está falando assim, se você viver de uma maneira intencional, Deus vai redimir as oportunidades perdidas na sua vida. Se Paulo tinha a propriedade e a autoridade de falar isso, quanto mais eu, quanto mais você, quando nós pomos em prática essa vivência intencional. Eu não sei se você tem aqueles momentos na tua vida que você pensa, Deus, por que eu ignorei aquele apelo ao altar? Deus, por que eu virei minhas costas ao Senhor lá naquele ano onde o Senhor me chamou para andar perto de Ti? Deus, por que eu disse não quando eu poderia estar indo para cumprir a Tua vontade e eu pensei na minha vontade? Você tem esses arrependimentos? Eu fico pensando, Deus, se eu tivesse dito sim naquele momento, se eu tivesse sim naquele outro momento, se eu tivesse dito sim naquele outro momento, se eu tivesse dito sim naquele outro momento, eu teria estado muito mais longe da minha vida, eu teria cumprido muito mais. Será que só eu que penso assim? Eu lembro que teve um aniversário meu que eu fiz 30 anos de idade, eu quase nem comemorei. Não porque 30 anos você está velho, porque você não está velho. Mas porque 30 anos eu falava assim, Deus, a minha ideia do que eu estaria fazendo com 30 anos, eu não estou nem chegando nem perto. Eu queria estar muito mais longe do que onde eu estou agora com 30 anos. Quem já pensou assim? Eu lembro que em meio àquela minha ansiedade, o Senhor começou a falar para mim, Theo, se você conseguir simplesmente se focar naquilo que eu te chamei a fazer, seja proposital, seja intencional, deixa comigo e deixa com a minha graça, você não precisa de um DeLorean, você não precisa voltar para trás e para depois experimentar aquilo que você consertou lá atrás no futuro, você simplesmente dependa em mim, você simplesmente viva intencionalmente e eu vou remir os tempos. Sabe, eu quero falar isso para você que está talvez falando assim, por que eu não... Sabe, eu quero avivamento, eu quero experimentar aquele negócio que eu deixei lá atrás e hoje eu não tenho mais aquela intimidade. E cara, eu fico me mutilando por isso e toda vez que eu entro na presença... Sabe, eu conversei com uma menina que experimentou a presença de Deus. E eu falei para ela, ela está longe de Deus, eu falei assim para ela, cara, você tem que voltar. Ela falou assim para mim, Theo, eu não piso em nenhuma das suas reuniões. Eu falei, por que não? Porque se eu pisar dentro das suas reuniões, eu vou ser tomada por culpa, porque eu perdi muito tempo longe da presença de Deus, e eu sei que a presença de Deus é o melhor lugar para eu estar, mas eu simplesmente não estou.
Eu falava para ela assim, você não precisa deixar isso te impedir de estar na presença de Deus. Mas eu sei que esse sentimento é muito mais comum do que nós imaginamos. Pessoas falam assim, Deus, quando eles têm um contato com a presença de Deus, eles falam assim, Deus, quanto tempo eu perdi lá atrás? E às vezes aquilo lá faz parte de algo que o Espírito Santo está gerando como arrependimento. Mas às vezes aquele negócio extrapola e você começa a se mutilar, e aquilo se torna uma culpa, e aquilo se torna uma vergonha sobre você. E você fala assim, Deus, eu perdi meu tempo, e agora não dá mais para voltar para trás. O tempo está perdido, e Deus está falando assim, calma, tem graça para você. Seja intencional. Viva sabiamente e deixe com que eu venha remir o teu tempo. Isso é avivamento. Voltar a ter vida com Ele. Voltar a experimentar tempo com Ele. E eu creio que Deus está querendo trazer para nós esse entendimento do que é viver sabiamente. Ele nos chama, eu quero que você viva sabiamente. Eu quero que você seja intencional. Eu quero que você faça aquelas perguntas perigosas. Eu quero que você olhe no espelho e pergunte, Deus, por quê? O que o Senhor tem para mim? Ele te chama para isso. Há um propósito eterno. Há uma razão para a existência. Ambições e outros sonhos um dia cairão ao chão. Um dia cairão ao chão. Te ter como o maior tesouro, te amar como a nenhum outro. Tua grandeza descoberta e toda a terra saberá. E toda a terra saberá. Somente tu és digno de exaltação. As coisas desse mundo ante a ti perdem o valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra o teu nome. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Teus preeminentes em tudo que eu fizer. Há um propósito eterno. Há uma razão para a existência. Ambições e outros sonhos um dia cairão ao chão. Um dia cairão ao chão. Te ter como o maior tesouro, te amar como a nenhum outro. Tua grandeza descoberta e toda
exaltação. As coisas desse mundo ante a ti pedem um valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Te preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Receba a glória na minha vida, seus pés. Receba a glória de uma vida em que eu olho para ti. Eu olho para ti, Jesus. Quero as marcas de Cristo, as marcas de Cristo em mim. E eu avistarei o meu Salvador. Eu avistarei naquele dia. Naquele dia eu estarei diante do meu Rei Jesus em toda a sua glória, em toda a sua unidade. E eu entregarei as minhas obras. Eu mostrarei a medida do meu coração e as ambições. As coisas desse mundo cairão diante dele e ficará apenas aquilo que eu fiz pra sua glória. Restará o ouro das minhas obras, somente aquilo que eu fiz em honra, em glória a ti, Jesus. Usa-me em qualquer lugar, derrama a tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar, quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar, derrama a tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar, quero ver tua beleza. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história.